Os brasileiros não devem ajudar o Rio Grande do Sul. Se vocês não sabem, o Rio Grande do Sul queria ser uma república independente, queria ser um país independente, República Rio-Grandense. A Guerra dos Farrapos foi a maior guerra da história do Brasil, onde morreram muitas pessoas, porque o Rio Grande do Sul queria se tornar uma república independente do Brasil. Bento Gonçalves e sua tropa alopraram o Brasil, declararam guerra aos brasileiros. E agora veja vocês, os brasileiros ajudando o Rio Grande do Sul. Não deveria, já que eles querem ser independentes, eles se virem sozinhos. Pois é, né, gente? Olha lá, um abraço para os gaúchos, um abraço para o Brasil. Pois é, gente. Essa catástrofe do estado do Rio Grande do Sul, ela está servindo não só para mostrar a solidariedade da maioria do povo brasileiro, mas também ela está trazendo à tona a ignorância de muitos brasileiros em relação à história do Brasil. Mais precisamente a história dos gaúchos, né? Mas é a história do Brasil. Pois é, gente. Nada disso que esse cidadão falou aí é verdade. É uma total ignorância. Vejam só. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho da Revolução Farroupilha. Não Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha. Porque, na realidade, a Guerra dos Farrapos também é conhecida como Revolta dos Farrapos. Ou, né, a denominação correta seria Revolução, uma revolução dos Farroupilhas. Por que Farroupilhas? Né? Porque os soldados, vamos dizer assim, os revoltosos do estado do Rio Grande do Sul, vestiam roupas quaisquer, e na maioria das suas vezes em farrapos, né? Roupas esfarrapadas, por isso o nome. Foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. E ela ganhou notoriedade pelo tempo, né? Foi um dos maiores tempos de duração de revoluções no Brasil, 10 anos. E, além disso, foi uma dos que apresentaram maior ameaça à integridade do territorial brasileira, né? Conforme você sabe. Organizada como um movimento da elite gaúcha, a Revolução Farroupilha encerrou-se após a negociação de paz dos estancieiros gaúchos com o governo. Os termos da rendição ficaram conhecidos como o Tratado do Poncho Verde. A Revolução Farroupilha aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro na época, ou seja, do Império, né? No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque, carne seca conhecida, né, no restante do Brasil, que era vendido como principal alimentação dos escravos no sudeste e nordeste do Brasil. O charque, ele era produzido pelos charqueadores, que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado, né, do Rio Grande do Sul. A grande insatisfação destes estava relacionada com a cobrança de impostos realizada pelo Império sobre a produção de charque da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação bem menor, bem diminuta. Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que o seu preço era maior. A principal exigência dos estancieiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa. No entanto, outras razões ajudam a entender o início dessa revolta. A insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil-Uruguai, a insatisfação com a criação da Guarda Nacional, a insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapato que atacou o gado na região em 1834.
a insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província rio-grandense. Circulação dos ideais federativos. Circulação dos ideais federalistas e republicanos na região. A soma desses fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o governo central em 20 de setembro de 1835. Em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter de separatismo, mas, à medida que a situação avançou, a saída separatista ganhou força. Como vimos, a revolta realizada pelos farrapos iniciou-se em 20 de setembro de 1835 e espalhou-se por parte considerável do território do Rio Grande do Sul. Entretanto, o anúncio da separação da província só aconteceu em setembro de 1836, dando origem à República Rio-Grandense, também conhecida como República de Piratini. A Guerra dos Farrapos teve como líder o estancieiro Bento Gonçalves, que inclusive foi o presidente da República Rio-Grandense por algum tempo. Outros nomes importantes foram do italiano Giuseppe Garibaldi e do militar brasileiro Davi Canabarro. Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana, em julho de 1839. A República Juliana, no entanto, teve curta duração, pois essa região foi retomada pelo governo imperial em novembro do mesmo ano. A Guerra dos Farrapos, apesar da sua longa duração e da sua extensão para outra província do sul do Brasil, teve em geral combates de baixa intensidade. Isso é perceptível, pois ao longo de 10 anos, cerca de 3.000 pessoas morreram. A cabanagem, que vocês devem conhecer, para quem conhece a história, por exemplo, em 5 anos somente, resultou em 30.000 mortos. Então, como dizer que a Revolução Farroupilha foi a maior guerra do Brasil? Como? De que maneira? É a ignorância total. Um ponto importante é que não há consenso entre os historiadores sobre se os farrapos realmente queriam separar-se do Brasil, ou se apenas queriam garantir a autonomia para suas províncias, o que na realidade é o que eles queriam, a autonomia para a província de Rio Grande. Outro ponto que merece ser considerado é que a luta dos farrapos não contou com o apoio de toda a população gaúcha. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, não os apoiou e foi a primeira a ser invadida pelos farrapos. Pois, conforme afirma, o historiador Boris Fausto, os combates eles concentravam-se em confrontos de cavalaria, dos quais pode-se destacar a vitória dos farrapos na Batalha de Seival. No entanto, à medida que a reação imperial consolidava-se, os farrapos perderam força e partiram para a guerra de guerrilha. O professor jornalista gaúcho Juremir Machado da Silva afirma que os farrapos assumiram essa estratégia a partir de 1842, praticamente quando já estava o conflito liquidado, decidido a favor do Império. Para conter a revolta na província do Rio Grande do Sul, o governo brasileiro nomeou o Duque de Caxias. A ação de Caxias à frente de 12.000 homens foi muito eficiente, pois conseguiu sufocar os farrapos com ações militares estratégicas e com diplomacia, levá-los à negociação. O fim da Guerra dos Farrapos, a paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os farrapos colocaram fim na revolta e, na condição de derrotados, aceitaram os termos propostos pelo governo. O acordo realizado entre o governo, o Império Brasileiro e os farrapos estipulou a taxação em 25% sobre o charque estrangeiro, que aqui no Rio Grande do Sul era de 15%, e dos estrangeiros era de 5%. Então foi uma vitória, foi uma vitória dos gaúchos aqui. A anistia para os envolvidos com a revolta, a incorporação dos militares dos farrapos ao exército imperial, que mantiveram suas patentes. Os provincianos aqui teriam direito de escolher o próprio presidente da província. Entretanto, isso não foi cumprido. E os escravos que lutaram do lado do farrapos seriam alforriados pelo Império, o que também não foi cumprido.
Bom, gente, então, como vocês veem, né, a história da Guerra do Brasil afora, ela é totalmente deturpada. Não era um movimento separatista, e sim um movimento revoltoso pela autonomia da província de Rio Grande, que era usurpada pelo Império. E se nós analisarmos os tempos de hoje, de cada R$1 que o Rio Grande do Sul recolhe de impostos, 70% é repassado ao governo federal e 30% ficam aqui. Ou seja, 30 centavos ficam no estado, 70 centavos vão para o governo federal. Enquanto isso, esse dinheiro é utilizado para abastecer e favorecer outros estados da nação. Então, por isso, se criam alguns juntamentos de algumas pessoas, né, falando em movimentos separatistas, né, o que vem praticamente ocorrer alguma relação, né, mais ou menos parecida com a Revolução Farroupilha, que era a usurpação do governo federal em relação à província, hoje em relação ao estado. Aí muitos falam, não ajudar o Rio Grande do Sul, porque o governo não deve repassar verba. Gente, nada mais, nada menos do que está sendo devolvido aquilo que foi arrecadado pelo Estado durante tempos. Beleza? Um abraço, inscreva-se no canal, dá o likezinho e ativa o sininho para receber sempre notificações de atualizações sobre novos vídeos aqui do Vovô Colorado. Beleza, pessoal? Tchau!